tudo bem? Vamos hoje começar uma nova aula, né? Essa aula aqui vai falar sobre uma parte do direito administrativo que é a administração pública. Por que isso não está como a disciplina de direito administrativo? Está como a disciplina de administração pública porque é um conteúdo muito extenso. E se vocês estiverem estudando especificamente administração pública de uma forma extensa, eu apenas abordar a administração pública dentro do direito administrativo ia ficar uma coisa um pouco resumida demais. Então a gente vai trazer isso de uma forma um pouquinho mais extensa, mas é que para vocês matarem qualquer tipo de questão de administração pública que possa vir a cair nos seus concursos, tá certo? Hoje a gente vai falar na aula 1 de organização e estrutura do Estado, governo e administração. Vamos ver sobre isso para vocês entenderem do que a gente está falando. Vamos lá. Organização e estrutura do Estado, governo e administração. Estado é a convivência humana, sociedade política e significa poder, força, direito. Certo? Isso é o Estado. Repartição de competências. O Brasil adotou o princípio da predominância do interesse. A União tem as competências de interesse nacional ou geral, né? Tudo fica por conta da União. Os Estados-membros, competências regionais e eventualmente competências locais, ou seja, a União vai ter aquele interesse geral do Brasil inteiro, certo? E os Estados-membros, eles vão ter competências, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele vai ter a competência de dentro do Rio Grande do Sul e eventualmente locais, que é de algumas regiões ou de alguns municípios. Enquanto os municípios, eles vão ter competências de caráter local, tá certo? Lá na Constituição, se vocês quiserem ver lá na Constituição, vocês vão ver as competências da União, dos estados e dos municípios, vocês vão ter uma base maior do que a gente está falando, mas em linhas gerais é disso que a gente está falando aqui. A União, competências de interesse nacional e geral, os Estados-membros de competências regionais e eventualmente competências locais, e os municípios vão cuidar das coisas de dentro do município. O município nunca vai extrapolar os limites da sua fronteira até o outro município, né? Certo? Então vamos lá. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, quer dizer que não pode ser desfeita, né, dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui um Estado democrático de direito e possui 3 poderes independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo são o pessoal que a gente elege lá, né, que são os deputados, os senadores, os vereadores, né? E o executivo seria os prefeitos, os governadores, o presidente da república, né? Tudo isso seria poder executivo. E os demais ministros e tudo mais, secretários, tudo mais faz parte do poder executivo. E o judiciário, então, são os juízes, né? Que fazem os julgamentos, as causas judiciais e tudo mais. O poder judiciário é independente do executivo e do legislativo também. São 3 poderes independentes e harmônicos entre si. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Então, quer dizer, todos são autônomos, todo mundo aqui se governa, vamos dizer assim, né? A União, né, a nível de Brasil, ela é autônoma para decidir o seu futuro. Os estados, cada estado é autônomo também para decidir o seu futuro nos aspectos que a lei permite, que não desfaça aquilo que existe de geral, né? Distrito Federal também é autônomo, ele parece, às vezes ele parece estado, às vezes parece município. Por isso que o Distrito Federal é colocado não como um estado, porque ele é um distrito federal. Ele não existe, por exemplo, uma prefeitura no Distrito Federal, porque ele não é um município. E o governador não é um governador estadual, é um governador distrital. Então é diferente um pouco. Então isso aí que a gente não vai se aprofundar muito, porque normalmente não se perde muito em concurso. Mas estados e Distrito Federal existe uma diferença. E municípios, então, cada município tem o poder de elaborar suas próprias leis e tudo mais de forma autônoma, desde que não contrarie algo maior, certo? Próximo.
há possibilidade de Estados-membros, no caso o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, incorporarem-se entre si. Ou seja, por exemplo, pode Rio Grande incorporarem entre si, eu vou ler tudo e depois eu volto explicando. Há possibilidade de Estados-membros incorporarem-se entre si, subdividirem-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, assim como é possível a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios, atendidos os requisitos constitucionais legais. Porém, não há possibilidade de o ente da federação constituir um novo estado independente. Vamos partes a partes agora para ver. Incorporarem-se entre si seria, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina resolvem se juntar. Fazem lá o estado do Pampa, vamos supor, né? Continua sendo o Brasil, só que tá lá o Rio Grande do Sul e Santa Catarina como sendo um estado só, porque eles resolveram se juntar porque acharam isso legal. Beleza, isso é incorporarem-se entre si. Subdividirem-se, o que seria? Subdividirem-se é o que quase o estado do Pará fez, que seria, ele se dividiria entre Pará, Carajás e Tapajós. Só que daí o público lá votou lá no plebiscito e decidiu que não queria essa divisão e acabou não acontecendo. Mas seria possível, porque aqui está sendo previsto, né, dizendo que isso aqui é texto constitucional, inclusive, subdividirem-se, eles poderiam, né? Não foi aprovado pelo povo, não se subdividiram, tá? Ou desmembrarem-se para anexarem a outros. O que seria isso? Uma parte do Rio Grande do Sul se desmembra e anexa a Santa Catarina, ou seja, passa a ser Santa Catarina uma parte do Rio Grande do Sul. Não o Rio Grande do Sul inteiro se anexar a Santa Catarina, mas vamos supor que tenha lá umas 3 ou 4 cidades de fronteira que digam, não queremos mais ser Rio Grande do Sul, queremos ser Santa Catarina. E aí vai lá, todos os trâmites legais, todo o processo burocrático, provavelmente plebiscito e tudo mais. E aí aqueles municípios passam a integrar o estado de Santa Catarina e não mais Rio Grande do Sul. Isso seria então desmembrarem-se para se anexarem a outros, certo? Ou formarem novos estados ou territórios federais. Eles podem, por exemplo, uma parte do Rio Grande do Sul formar um novo estado também, pode acontecer isso. Ou território, né? Só que no caso do território hoje no Brasil não existe no momento, tá? Os últimos que tinha era Roraima e Fernando de Noronha, se não me engano, e com a Constituição de 88, Roraima virou estado e Fernando de Noronha virou Pernambuco, né? Uma parte de Pernambuco. Assim como é possível a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios. Mesma forma os municípios, tá? Tudo isso que eu falei dos estados pode ser os municípios também. Atendidos os requisitos constitucionais legais. Porém, não há possibilidade de um ente da federação constituir um novo estado independente. Se você tiver um pouco mais de 30 anos, você vai lembrar de um cara chamado Ayrton Marx. Ele era candidato a deputado, não sei se chegou a se eleger até algumas vezes, enfim. Ele tinha um projeto, alguma coisa assim, dizendo da República do Pampa, que ele queria que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina formassem um novo país, né? Isso a nossa Constituição veda totalmente, né? Não é possível criar um novo país a partir de estados, a não ser que haja uma guerra ou que haja uma nova Constituição. No momento não é possível, né? Então, pela nossa Constituição, pacificamente, não é possível se criar um novo país a partir de estados membros da nossa nação. Certo? Essa aqui é uma breve explicação, mas vamos lá. Então, o Estado é a organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar sobre a população de um determinado território. É a única estrutura organizacional que possui o poder extroverso, ou seja, o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros com extravasamento dos seus próprios limites. Ou seja, o Estado, né, ele possui o poder de legislar e tributar, né, sobre a população de um determinado território, e a única estrutura que possui esse poder extroverso. O que é isso? Ele pode impor obrigações, ele pode constituir unilateralmente, né, para terceiros com extravasamento dos seus próprios limites. O Estado, então, o Brasil, né, é o único que possui então esse poder, tá?
De acordo com Alexandre de Moraes, né, em 2010, ele disse assim, que o Estado é a forma histórica de organização jurídica, limitado a um determinado território com população definida e dotado de soberania, que em termos gerais e no sentido moderno, configura-se como um poder supremo no plano interno e um poder independente no plano internacional. Certo? Essa é a definição, então, do Alexandre de Moraes sobre o Estado. Tá? Estado é a nação politicamente organizada. É o organismo político-administrativo que, como nação soberana ou divisão territorial, ocupa um território determinado, é dirigido por governo próprio e se constitui pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecida. Isso aí é a definição de Estado no dicionário Aurélio. Tá? Estado é a organização político-jurídica de uma nação para a promoção do bem-estar de todos. Então, isso tudo é definição do que é Estado. Qualquer uma dessas definições que seja colocada numa prova de concurso pode ser reconhecido como resposta correta, porque todas elas, de uma forma ou de outra, estão definindo o Estado como ele é, certo? No Estado, apenas algumas pessoas o dirigem e controlam, com base em valores reais ou socialmente reconhecidos, e, se necessário, na força. Né? A FGV, né? Isso aqui veio da FGV, né? Ou no dizer de Dewey, né? Onde os mais fortes impõem aos mais fracos sua vontade. Então, não significa que vai ser um negócio na porrada, na força bruta, mas quem detém o poder, quem está lá comandando o poder do nosso país, né? Ou de qualquer nação, qualquer estado que seja, ele vai aquela liderança que ele tem é o que dá essa força, e o mais fraco é aquele que não é o líder. Então, vamos dizer assim, o Estado, hoje no Brasil, por exemplo, Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff é presidente do Brasil na data de hoje, né? Nós estamos aqui no mês de fevereiro de 2016. O presidente do Brasil é Dilma Rousseff. Ela é a mulher mais poderosa do Brasil, né? Não significa que se vier o Mike Tyson lá, ela vai derrubar o cara na porrada. Significa que ela é a mais poderosa porque ela é a mandatária da nação. E aí ela tem o exército na mão dela, ela tem o pessoal do governo lá, tudo lá que deve, né, um certo respeito pelo fato dela ser presidente. E é isso que faz o Estado ser algo organizado, né? Tu ter um mandatário lá em cima. Tá certo? Mas aí o pessoal não respeita a Dilma, faz piada, faz isso, faz aquilo. Não importa. Mas ela não vai perder o poder dela por causa de uma piada que faz. Ela não vai perder o poder dela porque o povo quer que ela saia. Ela só vai perder o poder dela se ela realmente for destituída desse cargo. Enquanto ela estiver no cargo, ela tem o poder. E ela tem, ela pode impor a vontade, né, do governo, ou o governo todo como um todo, não só a pessoa dela, mas todo o governo como um todo pode impor a sua vontade ao povo que é o mais fraco, certo? Outra forma de compreender os conceitos de Estado é fragmentando-os. Então, vamos fazer uma divisãozinha aqui para a gente poder, no sentido lato, que é o sentido mais amplo da coisa, Estado é a nação politicamente organizada, é quem detém o poder soberano, independência externa e soberania interna, ou seja, dentro do Brasil, quem manda é o Brasil. Fora do Brasil, as pessoas nos reconhecem como uma nação independente chamada Brasil. Ou seja, isso se chama independência externa, né? Ou seja, os outros países dizerem, nós reconhecemos que o Brasil realmente é um país e vocês são soberanos. E a soberania interna é aquela história, né? O Brasil manda dentro do território brasileiro, pronto, acabou. Né? Então, esse no sentido amplo seria isso. Estado é isso. No sentido jurídico, né, da coisa, vamos lá, vamos para a lei. Estado é a pessoa jurídica de direito público interno, responsável pelos atos de seus agentes ou pessoa jurídica, Estado é a pessoa jurídica de direito público interno, responsável pelos atos de seus agentes, tá? Ou pessoa jurídica de direito público internacional no trato com os demais países. Ou seja, aqui dentro do Brasil, o Brasil é uma pessoa jurídica de direito público interno. Quando ele vai se relacionar com outros países, ele passa a ser, então, uma pessoa jurídica de direito público internacional. Porque o Brasil vai estar
em relação com outros países. Então, uma coisa é o Brasil de direito público interno, respeitando as nossas leis daqui de dentro do Brasil, outra coisa é o Brasil perante o mundo, a forma que o Brasil encara as leis dos outros países ou os tratados internacionais, né? Isso, então, nesse ponto, o Brasil é uma pessoa jurídica de direito público internacional. No sentido social é o quê? O Estado é um agrupamento de pessoas que residem num determinado território e se sujeitam ao poder soberano, em que apenas alguns exercem o poder. Claro, não é aquela... Existe uma coisa chamada... Deixa eu ver... Bom, é demagogia, né? Que todo mundo é dono de si mesmo, aquela coisa de... É um termo grego antigo até, chamado demagogia, que assim, ó, que todo mundo tem o poder, né? E na verdade no Brasil não, são poucos que têm o poder. São alguns políticos representantes que vão ter o poder de decidir as coisas. O povo, claro, pode protestar, pode influenciar as opiniões dessas pessoas, mas quem vai bater o martelo, quem vai lá fazer as leis, são os nossos representantes eleitos, né? Então, são poucas pessoas que exercem o poder nesse sentido aqui, tá certo? Vamos lá. Próximo. No sentido político-administrativo, o Estado é o exercício efetivo do poder através do governo e administração em prol do bem comum. Não é bem o que acontece, mas a definição é essa, entendeu? Que os políticos estariam lá, né, em prol do bem comum. O governo estaria em prol do bem comum. Claro, tem problemas? Tem. Mas se tu for ver em linhas gerais, né, o governo oferece saúde, oferece educação, oferece um monte de coisa. Então, no sentido político-administrativo, né, mesmo que as coisas não funcionem como deveriam, não dá para se dizer que não tenha saúde no Brasil. Ah, não tem saúde no Brasil, então se tu ficar doente, o que acontece? Morre, né? Ah, mas não tem hospital? Tem hospital, né? Pode ser que não funcione do jeito que deveria funcionar, mas tem hospitais, existem, né? Ah, mas não tem escola no Brasil? Sim, então é todo mundo analfabeto? Não. Então o Brasil tem escolas. Então assim, ó, só para vocês terem uma noção, eu sei que existe uma grande insatisfação sempre com o governo, do governo não oferecer as coisas da maneira que deveria, mas o Estado é o exercício efetivo do poder através do governo e administração em prol do bem comum. Então, o governo, mesmo que às vezes não atinja isso da melhor forma possível, ele deveria ou está em prol do bem comum, tá? O Estado é composto pelas entidades estatais, pelo aparelho, o governo e a administração, e pelo sistema constitucional legal que regula a população nos limites de um território. Ele concede o monopólio e a legitimidade do uso da força. Então, assim, se for preciso, taca-lhe pau. Mas o negócio tem que funcionar. Basicamente seria isso, tá? A estrutura do Estado pode ser assim compreendida. Estrutura política. Os três níveis: União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá? Essa é a estrutura política. Agora a estrutura física e geográfica: Estados, municípios e Distrito Federal. Porque não existe uma estrutura física e geográfica de Brasil, vamos supor assim, porque tudo já é Brasil, né? Então, Estados, municípios e Distrito Federal é a estrutura física que compõe o Brasil. Tá? Estrutura administrativa, governo e administração. Estrutura jurídica, sistema constitucional legal. Tá? Essa aí, então, é a estrutura do Estado. Os elementos do Estado moderno, apontados pela doutrina, são povo, território, poder e soberania. Né? Poder e soberania muitas vezes é colocado junto, mas eu trouxe aqui de forma separada. Povo, território, poder e soberania. Não necessariamente quem tem poder e soberania, ou soberania e poder, às vezes não se confunde. Então, eu coloquei de forma separada aqui para vocês. Povo e nação. Qual é a diferença entre povo e nação? Né? O povo é o agrupamento de pessoas que residem em um determinado território. Eles residem ali. Tá? A nação é um agrupamento de pessoas, inclui traços culturais comuns, como tradições, idiomas, costumes e religião. Não necessariamente eles... é assim, ó. Povo e nação. Povo vai ser um agrupamento de pessoas que eles moram em um determinado território e aquilo ali é o povo. O povo
de Xangri-Lá, ali, o povo que está ali em Xangri-Lá. Agora, a nação, né, seria ali, digamos assim, o povo brasileiro, tá? O povo brasileiro é o pessoal que está ali residindo no Brasil. A nação é um agrupamento de pessoas que inclui traços culturais comuns, como tradições, idiomas, costumes e religião. Às vezes transcende um pouco essa coisa, porque assim, ó, nem sempre aquele que reside no Brasil é brasileiro e nem sempre aquele que é brasileiro reside no Brasil. Então, esses conceitos de povo e nação não são a mesma coisa, porque é apenas aquele que reside aqui e está aqui dentro, e o outro seria aquele que transcende as fronteiras do Brasil e tudo mais, né? Então, isso aqui não é a mesma coisa, tá? Povo e nação. Só para vocês saberem que existe diferença. Se um dia tiver alguma coisa numa prova dizendo que fala em povo e vai alguém e fala em nação, não é a mesma coisa, tá? O Brasil é classificado como um estado composto da espécie federal. O Brasil é um estado federal, pois apresenta duas esferas de governo. A nacional, que é a União, né? E a regional, os estados, né? A Federação Brasileira ainda traz um ente federativo exclusivo, que são os municípios, né? No Estado Federal, o poder político encontra-se repartido entre suas esferas de governo. A descentralização política é a sua marca. Ou seja, vai haver uma descentralização política, não vai ser aquela coisa assim, ó. Existem países que tem lá o presidente, ou o imperador, ou o rei, sei lá, sultão, sei lá como é que chama em outros países. Mas no caso seria a figura do presidente mandando no país inteiro e ninguém tem direito de falar nada. Agora, aqui no Brasil existe a descentralização política, ou seja, quem manda no Brasil é a Dilma, quem manda no Rio Grande do Sul é o Sartori, quem manda em Xangri-Lá é o prefeito Silom, que é o prefeito nesse momento, né, em 2016. Se você estiver assistindo essa aula já em 2017, 2018, já pode ser outro prefeito. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, ó, quem manda no município é o seu prefeito, quem manda no estado é o seu governador, e quem manda na nação inteira é o presidente. Não estou colocando manda no sentido assim de que a pessoa tem o direito de decidir toda e qualquer situação a respeito daquele... Não é isso. O que eu quero dizer é que é a autoridade máxima política daquele determinado local. Então, quando se fala em descentralização política, é justamente isso. Sabendo que o Brasil não tem um só governante, porque imagina o tamanho do Brasil e a Dilma ter que decidir o que acontece no interior do Acre, né, numa cidade lá. Seria inviável. Até pelo tamanho do nosso território seria inviável. Então, o que acontece lá numa cidadezinha do Acre, no interior do Acre, vai ser responsabilidade do seu prefeito, né? E caso tome uma proporção maior, vai chegar até o governador do Acre, né? Até o ponto de chegar na Dilma, é porque o troço já está muito, muito complicado. Então, assim, essa repartição, essa descentralização de poderes, né? de descentralização política, que o poder está repartido, que as coisas são divididas, serve também para dar uma maior eficiência à administração em geral, certo? Próximo. O ordenamento constitucional vigente consagrou o Estado Federal como cláusula pétrea, impedindo assim a deliberação de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado. Ou seja, o Brasil é um conjunto de Estados federados e vai ser assim até que seja feita uma nova Constituição, porque esta nossa Constituição ela não prevê uma emenda constitucional que possa abolir o Estado brasileiro, né, como um Estado federal. Então, assim, o que eu vou te dizer? Se caso quiser mudar isso, tem que fazer uma nova Constituição. Se tiver uma nova Constituição, então vai mudar isso? Não necessariamente. Pode ser que seja feita uma nova Constituição por outros motivos e isso continue como cláusula pétrea. Então, a princípio, é dessa forma o Brasil. E até que se faça uma nova Constituição, com certeza ele vai continuar dessa forma. O federalismo brasileiro é cooperativo, visto que a divisão de competências não é rígida. Há competências comuns e concorrentes, e com frequência vê-se a atuação conjunta da União, Estados e municípios.
Ao contrário do federalismo dual, a divisão de competências entre o poder central e os demais entes é rígida. Então, o que eu vou dizer para vocês? Tem coisas que tu vai ver lá na Constituição que são competências do município, tem coisas que são competências do Estado, tem coisas que são competências da União. Não necessariamente não pode haver alguma diferença nesse sentido. Vamos supor que exista lá algum tipo de serviço que o município seja obrigado a fornecer. Só que o município está mal das pernas, não tem dinheiro, ele vai e pede ajuda da União e a União dá aquela forcinha para ajudar. Outras coisas, a União pode querer implementar no Brasil inteiro, né? E aí muitas vezes a União não vai ter funcionário suficiente para isso, não vai assim, ó, vamos fazer o programa Estratégia de Saúde da Família, por exemplo, né? E aí vamos fazer o seguinte, todos os funcionários da Estratégia de Saúde da Família vão ser pessoas daqui de Brasília que nós vamos mandar para os confins do Brasil. Imagina o transtorno que seria tudo isso, né? Então acaba que o município contrata, né, esses funcionários e tudo mais. Claro, vai ter verba do governo, vai ter toda uma contrapartida. Mas só para dar um exemplo, assim, né, para vocês terem uma ideia, vai ter situações, não digo nesse caso, talvez até eu esteja dando um exemplo errado, mas eu só quero que vocês entendam que às vezes a União é responsável por alguma coisa, mas vai entregar para o município executar, entendeu? Então, isso tudo é cooperativo, né? No Brasil, não necessariamente um não vai extrapolar a competência do outro, porque às vezes pode acontecer de ter algum acordo, alguma coisa para facilitar a questão financeira ou questão de mão de obra e tudo mais. Pode haver esse cooperativismo do município, União, Estados se unirem para oferecer um determinado serviço para a nossa população. Certo? Próximo, características do Estado Federal. Ó, o Estado Federal é o quê? Dupla esfera de governo, federal e estadual, né? Autonomia dos Estados Federados, né? Participação dos Estados na formação da vontade do poder central, poder político e administrativo compartilhados, bicameralismo com representantes dos Estados, que são os senadores, e do povo, que são os deputados, né? Pode haver descentralização política e administrativa. Pode haver, então, essa parte de descentralização. Sobre o bicameralismo, é interessante colocar assim, ó, muita gente às vezes não sabe. Os senadores, existem 3 por estado no Brasil. Pode ver que não é diferente. Mas São Paulo é muito maior. Não, mas tem 3 senadores do Acre e 3 senadores de São Paulo. Não importa a população, não importa o território, não importa nada. Senadores são 3 para cada um, total de 81. Né? São 26 estados mais o Distrito Federal, são um total de 27 unidades federativas representadas no Senado, cada uma com 3 senadores, total de 81 senadores. Os deputados, aí são representantes do povo. Aí, como são representantes do povo, aí conforme a população vai ter mais deputados. O que mais tem em Brasília são deputados de São Paulo, né, que é o nosso estado mais populoso. E os que menos tem, ali eu não sei, eu acho que é Alagoas, bom, enfim, não vou saber dizer agora. Mas tem estados que tem pouquinhos deputados, representantes, outros estados têm um monte de deputados representantes. Então, como eles são representantes do povo, de acordo com a população do seu estado, eles vão ter a quantidade representativa ali proporcional, né? Ordenamento jurídico subordinado à Constituição Federal, quer dizer que todas as leis do Brasil precisam estar de acordo com a Constituição Federal. Se for uma lei inconstitucional, o STF vai derrubar, com certeza, né? Não permissão aos Estados-membros para formarem Estados independentes, quer dizer que não tem aquele direito de secessão, aquilo lá que a gente comentou antes, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina formar a República do Pampa. Isso aí, então, não é permitido. Somente o Estado Federal possui poder soberano, que é a soberania da nação Brasil, né? A União, no plano interno, os estados e os municípios têm apenas autonomia política, administrativa e financeira. Não existe hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso aqui é uma coisa bem simples até, mas é interessante a gente comentar.
Tem gente que acha que a Dilma manda no Sartori e o Sartori manda no prefeito, né? O Sartori é o governador do estado do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo. A Dilma manda no governador do Rio Grande do Sul e o governador do Rio Grande do Sul manda em todos os prefeitos. Não funciona dessa forma. Cada um é independente, autônomo, né? Então, não existe hierarquia entre União, Estados Federais e municípios. Assim como não existe uma ordem de dizer que o São Paulo é melhor que o Acre, que não interessa. Todos são estados membros da nação e todos têm a mesma voz, né? Da mesma forma. A única diferença é que por ter maior população, São Paulo vai ter mais representatividade na Câmara dos Deputados. Mas para fins de Senado Federal, por exemplo, eles são representados de forma igualitária, certo? Autonomia. O que é então a autonomia? Auto-organização, né? Organizam-se mediante Constituição e leis próprias, né? Autogoverno, né? Capacidade de elegerem seus governantes e demais representantes políticos, e auto-administração, organização para a prestação dos serviços de sua competência, compreendendo as atividades administrativas, tributárias e legislativas necessárias. Então, auto-organização, autogoverno e auto-administração. Isso aqui é a autonomia de um determinado lugar. No que concerne a auto-organização, a autonomia sofre restrições quanto aos princípios sensíveis, extensíveis e estabelecidos, né? Os sensíveis, então, vamos falar dos sensíveis, são os princípios cuja desobediência pode demandar intervenção da União nos estados ou municípios nos termos da Constituição Federal de 88. Então, esses são os princípios sensíveis, né? Os extensíveis são os princípios de observância obrigatória que limitam a autonomia organizatória oriundos de normas comuns aplicáveis à organização da União, dos estados e municípios. E o que são os estabelecidos? Vamos lá. Estabelecidos, então, são os princípios constitucionais cujos preceitos devem ser observados pelos Estados-membros em sua organização. Então, esses estabelecidos são aqueles princípios constitucionais que os Estados-membros precisam obedecer, então, quando de sua organização, tá? Estados são unidades da federação, né, que podem organizar livremente seus poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá? Cada estado vai ter o seu poder legislativo, que é a Assembleia, a Assembleia lá da... A Câmara Estadual, como é que é? A Assembleia Legislativa do Estado, deu um branco. A Assembleia Legislativa do Estado é o poder legislativo do Estado. O Executivo é o governo do Estado, né? O governo do Estado. E o Poder Judiciário são os juízes estaduais, né? Nos municípios só tem o Executivo e o Legislativo. Não existe juiz municipal. Os juízes são estaduais, eles pode existir lá Fórum da Comarca de Capão da Canoa, Fórum da Comarca de Osório, Fórum da Comarca de Porto Alegre. Mas não significa que é o juiz municipal de Capão da Canoa, juiz municipal de Osório, juiz municipal de Porto Alegre. Os juízes estão estaduais e existem as comarcas no município para atuação, mas não são poderes municipais. O Poder Judiciário não é um poder municipal. Os poderes municipais são executivo e legislativo, tá? Legislativo a Câmara de Vereadores, executivo a Prefeitura, tá? A Constituição Estadual não pode contrariar a Constituição... Opa, passei sem querer. A Constituição Estadual não pode contrariar a Constituição Federal e nem as leis cuja competência para legislar cabe à União. Um exemplo disso. A Constituição Estadual não pode dizer algo diferente da Constituição Federal. Por exemplo, se a Constituição Federal fala que não é permitido entrar na casa de uma pessoa sem autorização, a Constituição Estadual não pode dizer assim, ó, mas aqui no Rio Grande do Sul pode entrar sem autorização. Não, tu não pode contrariar aquilo que diz no texto federal. Tu pode ampliar os direitos, tu pode melhorar a situação, né? Tu pode, por exemplo, assim, ó, vamos supor que na Constituição Federal diga que na Constituição Federal diz lá que as pessoas têm direito à saúde e educação e segurança. E lá na Constituição Estadual diga que... Eu vou fazer um exemplo assim bem
brincando mesmo, mas só para fixar, tá? Porque eu sei que quanto mais besteira a gente fala, às vezes melhor para fixar o conteúdo. Aí fala assim que todo mundo tem direito à saúde, educação e segurança e pizza todo dia. Se a Constituição Estadual estabeleceu isso, né? Eu estou dizendo assim, eu quero dizer da seguinte forma: a Constituição Estadual pode dar mais garantias do que a Constituição Federal, mas ela não pode ir contra o que diz na Constituição Federal, tá? E nem as leis cuja competência para legislar cabe à União. Por exemplo, não pode um governador de estado, né, fazer uma lei, não pode fazer uma lei que diga assim, ó, agora não é mais obrigatório o uso do capacete pelos motociclistas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não, mas como assim? Se tem uma lei federal que diz que tem que usar capacete, é porque tem que usar capacete? Exatamente. Se existe uma lei federal que diz que tem que usar capacete, a legislação de trânsito federal e tudo mais, esquece, não adianta o município querer mudar isso porque não tem como mudar, porque a lei é federal, a lei é nacional e abrange o Brasil inteiro e não tem o que fazer para mudar. Não pode legislar, por exemplo, a CLT, por exemplo, né, a Consolidação das Leis do Trabalho. Está dizendo lá que toda pessoa tem que ter carteira assinada, que só pode trabalhar de carteira assinada depois dos 16 anos. Não pode uma lei estadual dizer, não, mas aqui no Rio Grande do Sul os guris são bons, vamos botar eles para trabalhar com 14. Aí bota ali uma lei estadual dizendo que aqui no Rio Grande do Sul pode trabalhar com 14 anos. Não é competência do Estado mexer nisso. Então deixa a lei federal valendo, né, e o Estado somente faz as leis que são de sua competência ou que não transceda os limites do território do Estado e tudo mais, e não contrarie a Constituição Federal e nem as leis federais, certo? A Lei Orgânica Municipal, no caso, deve obedecer então a Constituição Federal e Estadual. A Lei Orgânica Municipal, em termos chulos, né, seria a Constituição do município, né? Mas não é bem isso, tá? Não é bem isso, não é bem a Constituição, né? É só para assim, a gente ter nossas linhas gerais de raciocínio. A Lei Orgânica Municipal é a lei máxima dentro de um município, né? A Constituição Federal e Estadual tem que ser obedecidas quando tu vai redigir um texto de uma Lei Orgânica Municipal. Não pode dizer que aqui, o mesmo exemplo, vamos usar o mesmo exemplo do capacete. Teve uma lei municipal num município lá do Maranhão, se eu não me engano, ali pelo ano de 2001, 2002, por aí, que eles falaram que dentro dos limites do território do município não era mais obrigatório o uso do capacete pelos motociclistas. E aí, claro, né, que o STF considerou aquela, se eu não me engano foi a STJ, considerou aquela lei ali contrária à legislação federal e tudo mais, e claro que a lei caiu, não tem como se sustentar alguma coisa assim, foi matéria até do Jornal Nacional, né? Mas enfim, a Lei Orgânica Municipal tem que obedecer a Constituição Federal e Estadual e não pode tratar de matérias cujas competências exclusivas da União ou dos Estados. Não está aqui, mas também as leis municipais precisam obedecer a Constituição Federal e Estadual ou leis maiores, leis estaduais, leis federais, certo? União versus Estado Federal. Vamos ver as diferenças. A União, parte integrante do Estado Federal, pessoa jurídica e de direito público interno. E o Estado Federal é o quê? A forma de organização política do Estado brasileiro, abrange União, inclusive a União, né? Estados membros, Distrito Federal e municípios, esse tudo é o Estado Federal brasileiro, e é pessoa de direito público internacional, uma pessoa jurídica de direito público internacional, certo? Então, o que nós temos aqui? A diferença entre a União e Estado Federal. Então, a União vai ser uma parte integrante do Estado Federal, né? E vai ser uma pessoa jurídica de direito público interno. Quando tu vai ingressar com uma ação na Justiça, por exemplo, contra o Brasil, né? Contra o governo federal, tu vai entrar numa ação na Justiça contra a União. Quem vai defender a União é a Advocacia Geral da União, tá? Agora, se o Brasil for contra outros países em Tribunal Penal Internacional, alguma coisa assim, ele vai ser uma pessoa jurídica de direito público internacional. Da mesma forma, então, o Brasil é organizado politicamente, né, dessa forma, como Estado Federal, e esse Estado Federal vai abranger, então, a União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. Acho que ficou bem claro, tá certo? Vamos pro próximo.
A União é quem representa o Estado Federal nas relações com as demais nações e, como representante do Estado, reveste-se da soberania do Estado. Claro, a União vai representar o Estado Federal com a relação, então, do Brasil com as demais nações e vai ser, representando esse Estado, ela vai, então, se revestir da soberania do Estado, certo? O sistema de governo do Brasil é presidencialista. Então vamos ver as características do sistema de governo presidencialista? Vamos lá. O presidente é escolhido para governar por um prazo fixo e determinado, né? A escolha, no caso do Brasil, prazo de 4 anos. Tá? A escolha do presidente é feita pelo povo, o voto, né? O presidente da República é chefe do Estado e de governo, né? Na verdade, existem repúblicas parlamentaristas, né? Que tem lá o chefe de Estado, né? O presidente da República, né? E o chefe de governo é o primeiro-ministro, né? Que seria o presidente lá da Câmara e tudo mais. No caso na Inglaterra, por exemplo, eu nunca sei o nome do novo, eu lembrava bastante do Tony Blair, né? Que era o representante lá primeiro-ministro lá da Inglaterra. Nunca lembro o nome desse novo agora. Mas enfim, novo que eu digo é de, sei lá, 10 anos pra cá, não sei, faz muito tempo que eu não penso nisso. Mas enfim, só pra vocês terem uma noção. Antigamente tinha um cara chamado Tony Blair, que ele era o primeiro-ministro da Inglaterra, né? E quem era chefe de Estado era a rainha da Inglaterra. E o chefe de governo era então esse cara, Tony Blair. Agora tem outro cara lá que eu não sei. Mas enfim, só para vocês terem uma noção que no Brasil o presidente da República é também o chefe de Estado e de governo, tudo junto, né? Não é separado que nem outros países que têm outras formas de outros sistemas de governo, né? A chefia do executivo é exercida de modo unipessoal, ou seja, Dilma Rousseff, né? O presidente da República possui poder de veto, de interferir nas atividades legislativas, né? Então, ele pode ser que haja ali no Brasil uma lei que seja aprovada e voltou, seja aprovada e tal, o presidente pode vetar, né? Claro, esse veto vai passar por esse veto do presidente tem lá na Constituição Federal todos os trâmites que acontecem quando o presidente veta um projeto de lei. Mas enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Mas só para vocês saberem então que o presidente da República possui esse poder de veto. Quando uma lei é aprovada, ele pode vetar, ele pode se manifestar contrário àquilo. Certo? O regime político é a democracia semidireta, né? Semidireta por quê? Porque o poder do povo é exercido através de representantes eleitos. Então ela é semidireta, não é indireta e não é direta, né? Ela é semidireta. O povo tem poder de escolher, mas quem vai falar por ele são os representantes eleitos. Então é semidireto. Tem lugares que o povo não pode escolher, né, que seria indireto, e tem lugares ou ditadura até, né, quando o povo não tem nem o direito de escolher, né. E a direta seria o próprio povo, né, decidindo, que daí já seria um pouco mais complicado. Ainda bem que o Brasil, acredito que seja o melhor regime político possível, que é a democracia semidireta. A gente escolhe os representantes e eles vão lá, né, fazer o que eles deveriam fazer. É assegurada a participação direta da população em algumas decisões, por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, assim, a democracia semidireta, através do voto, o povo vai escolher seus representantes. E a parte direta seria o plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Plebiscito, quem tiver um pouco mais de 30 anos vai lembrar daquele plebiscito que foi feito logo que o Collor entrou lá, que decidiria se o Brasil ia ser uma república presidencialista, uma república parlamentarista, ou se voltaria a ser uma monarquia parlamentarista. Não deu em nada, o Brasil continuou sendo uma república presidencialista. Referendo, mais recentemente, ali por 2010, teve aquele referendo do desarmamento, sobre o Estatuto do Desarmamento, se a população concordava ou não com aquela lei que já tinha sido feita sobre o Estatuto do Desarmamento. Qual é a diferença de plebiscito e referendo? Plebiscito, nada mudou ainda, e a população vai decidir se vai mudar ou não. Então, teve aquele do sistema
para decidir se era república presidencialista, república parlamentarista ou monarquia, que foi o plebiscito mais antigo, e o plebiscito mais recente foi lá no estado do Pará para ver se ia dividir o estado, e o estado também não foi dividido, as pessoas não aceitaram. Então esses são plebiscitos. Não aconteceu nada, porque o povo, antes disso, o povo foi consultado através de plebiscito e disse não, né? O referendo já tinha o Estatuto do Desarmamento e eles queriam saber... Peraí, volta. Já tinha o Estatuto do Desarmamento e eles queriam saber se o povo concordava com aquilo ou se derrubava aquilo. O povo votou que não, e aí o Estatuto do Desarmamento, tal qual ele era, foi modificado, acredito. Eu sei que hoje em dia ainda está. Hoje em dia está bem difícil de se ter uma arma. Foi bem até complicado, porque o povo pensou que quando votasse não para o desarmamento, todo mundo ia poder ter arma. E na verdade não é bem assim que acontece. Está bem mais difícil hoje. Mas a total proibição e o total desarmamento, tal como queria, não foi feito, né? Então, a iniciativa popular, daí é quando a população toma a iniciativa de um projeto de lei ou alguma coisa assim, certo? O tipo de Estado é o Estado democrático de direito no Brasil, né? Fundamentado em ordenamento jurídico democrático, com eleições livres e periódicas para escolha do governo, né? E vai possuir, então, ordenamento jurídico constitucional legal, ou seja, a Constituição e abaixo dela as leis, né? Independência entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário independentes, né? E harmônicos entre si, como diz lá na Constituição. Existência de direitos e garantias individuais, que é o que a gente tem lá no artigo 5º da Constituição, né? Pode ler o artigo 5º se vocês quiserem, porque ele é bem bonito, bem lindo. O artigo 5º, quando tu termina de ler ele, tu pensa naquela música do... acho que era do Aladdin, não sei, uma música da Disney lá que diz: o mundo ideal é um privilégio estar aqui, né? Então, assim, o nosso... essas nossas direitos e garantias individuais que tem na Constituição, é tudo muito lindo. Mas, infelizmente, na prática, nem tudo acontece, né? Vamos lá? Retomando, então, o que a gente acabou de ver. Forma de Estado do Brasil é federal. O tipo de Estado, Estado democrático de direito. Regime político, democracia semidireta. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Eu aconselho a fazer um quadrinho desses e colar no espelhinho do banheiro. Aí quando você, rapaz, for fazer a barba, ou você, moça, for fazer a maquiagem, né, você vai sempre vai se familiarizando com isso, né? Tem alguns macetezinhos que o pessoal coloca aqui. Ele puxa forma com federal, o T do tipo de Estado com o T do direito, né? Não sei, forma de governo, né? Tem um R aqui e R de república. Mas não sei, eu sou mais de vocês pegarem isso aqui, recortar e colar em algum lugar que vocês veem sempre, que é uma coisa interessante. Daí daqui a pouco eles perguntam o tipo de Estado e vai estar lá nas opções federal, tu vai pensar, o tipo de Estado é federal. Não é, tipo de Estado é Estado democrático de direito. A forma de governo do Brasil é o presidencialismo. Não é, esse é o sistema de governo. Então isso pode confundir, né? Por isso que eu digo, familiarizem-se com isso aqui, porque pode ser que vocês ganhem ou percam uma questão na prova por saber ou não saber disso, tá? Os territórios não são entes federativos, são autarquias territoriais integrantes da estrutura da União, tá? Então esses territórios não são unidades da federação, eles são então autarquias, né, e tudo mais. Só que no caso, no Brasil hoje não existem territórios ativos no Brasil. Talvez um dia volte a ter, né? Leitura importante, isso aqui é a dica que eu deixo para vocês. Leitura importante, Constituição Federal de 88, artigo 1º até o 4º, tá? E o artigo 18 ao 37, que vai embasar um pouco mais essa nossa aula. É ruim ler, não gosto de ler, ok? Tudo bem, não precisa. Não quer ler, não precisa. Mas eu vou dizer para vocês, lendo ajuda.
porque vai fixar muita coisa do que a gente falou aqui e vai acrescentar algumas coisas que são extensas demais para serem faladas. Então eu aconselho fortemente, por isso que eu deixei um slide inteiro, bem grandão assim, para colocar para vocês, artigo 1º ao 4º e 18 ao 37. Eu aconselho fortemente vocês a lerem esses artigos, tá? O estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? É um estado assistencialista, em que o governo deve promover as necessidades básicas da população mediante a prestação de serviços ou até mesmo mediante o pagamento em dinheiro. Lembra do Bolsa Família? Então, esse é o estado assistencialista, né? E é necessário que a população tenha direito reconhecido pelas normas legais a esses serviços sociais e ainda que os benefícios sejam universalmente concedidos, independentemente de recolhimento de impostos e contribuições. Ou seja, por exemplo, o Bolsa Família, ele é universalmente concedido. Eu estou dando o exemplo do Bolsa Família porque é uma coisa que está na nossa realidade do dia a dia, fica mais fácil de associar e trazer para a nossa realidade do estudo. Então, universalmente concedidos, por exemplo, o Bolsa Família, né? Todas as pessoas que se encaixam dentro daqueles critérios vão receber, teoricamente, vão receber o Bolsa Família, né? E pessoas que não se encaixam não receberiam, teoricamente, também. Mas, enfim, vamos supor que as coisas funcionassem perfeitamente, que eles seriam universalmente concedidos e somente aqueles que preenchem os critérios, certo? Os aspectos ou causas, né, que possibilitaram o surgimento desse estado, do estado de bem-estar social. Fatores econômicos, com a teoria keynesiana, crescimento das economias e do emprego, globalização do comércio, avanço da democracia que permitiu aos representantes das classes trabalhadoras lutarem por suas reivindicações, crescimento da ideologia socialista, aumento da solidariedade no período pós-guerra. Quer dizer que o mundo estava arrasado e tudo mais e precisava ter um up assim naquela galera para, né, porque estava difícil, estava complicado ali a situação. As fases do bem-estar social, segundo Marshall, que é um cara lá que entende bastante do assunto. Conquista dos direitos civis, liberdade individual, de expressão e de fé, né? Conquista dos direitos políticos e da cidadania, votar, ser votado e exercer cargos públicos. Conquistas de direitos sociais em geral, vida digna, educação e saúde. Então, tudo isso leva ao bem-estar social. Então, a conquista dos direitos civis, depois políticos e cidadania, e por último os direitos sociais em geral, que seria tudo isso do bem-estar social, tá? Sobre o estado de bem-estar social no Brasil. Até o fim do período militar, 1984, né, não houve no Brasil um estado de bem-estar social. Houve apenas ações sociais isoladas e de caráter excludente. Não tinha, então, né, no Brasil isso. A Constituição Federal de 88 trouxe políticas sociais de caráter universal que, num primeiro momento, não foram implementadas por falta de recursos. O Brasil estava numa situação complicada, né? A situação financeira do Brasil estava complicada naquela época ali da Constituição Federal. Então a Constituição Federal preveu muitas coisas que só foram implementadas muito depois ou que até hoje não foram implementadas, né? Então, nesse primeiro momento, elas não foram implementadas por falta de recursos. Com os governos Collor e FHC, o Estado distancia-se do bem-estar e passa a ser um Estado regulador e controlador. Aí, a partir do governo Lula, existem ações sociais universais aptas a caracterizar o estado de bem-estar social nas áreas de educação, saúde e assistência social. Aí surgiu o Bolsa Família, Luz para Todos, aquele monte de coisa ali que foi surgindo a partir do governo Lula, né? Não estou dizendo que eu sou petista, não tô defendendo ninguém, eu só estou dizendo que realmente as políticas sociais começaram a ser mais enfáticas a partir do governo Lula, né? Certo? E essa aula foi a aula mais longa de todas até agora. Eu sugiro que vocês continuem focados, né? Porque não é fácil. Concurso público não é fácil. Eu sempre digo para as pessoas, né? Não desistam e sigam em frente. A luta é muito forte, a luta é muito difícil, mas a recompensa depois é para a vida toda. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.